Bom, beleza. Então, a gente viu até agora, quando a gente estava vendo as leis da termodinâmica, que a segunda lei da termodinâmica, ela define quando reações são possíveis ou não. Então, esse último vídeo a gente vai dedicar a falar do equilíbrio termodinâmico, que é a condição mais interessante para a gente, na maioria dos casos, entender. Saber qual que é o estado, né, que o sistema vai atingir, que ele não vai mais querer mudar com em função do tempo, né, o estado mais estável possível. Bom, a gente viu que a segunda lei da termodinâmica dá para a gente quando que reações podem ou não podem acontecer, né? E essas é a condição universal, a condição mais importante, né, é que uma reação ela só vai ser possível quando a entropia do universo aumentar, né? E como a gente já conversou, essa situação ela é extremamente inconveniente. Por quê? Porque, bom, primeiro que a entropia não é uma coisa que a gente consegue medir, né? A gente não tem um medidor de entropia das coisas. Mas mais importante do que isso é o fato dos sistemas serem abertos, né? Então, por exemplo, quando eu estou fundindo uma liga e eu quero saber se em determinada condição ela já vai estar solidificando ou não, eu não vou conseguir analisar, fazer uma análise do universo como um todo, né? Eu não vou conseguir analisar o ar ao redor, eu não vou conseguir analisar em detalhe a temperatura do refratário, eu não vou conseguir analisar a expansão da liga em detalhe, né? Ou seja, o sistema é aberto. A minha liga, que é o meu sistema ali de interesse, vai estar trocando calor e vai estar recebendo ou exercendo trabalho ao redor dela. Então, eu não consigo usar essa condição de entropia sendo maximizada, porque o meu sistema não é fechado. E se eu quiser considerar o sistema que é fechado, que é o universo, a minha análise vai ser inviável de tão complexa que ela vai ser. Então, é muito mais fácil eu simplesmente aceitar o fato que o meu sistema é aberto, né? Que ele vai trocar calor, que ele vai trocar trabalho, e colocar alguma outra limitação para eu entender esse equilíbrio, tá? E tratar então de equilíbrio em sistema aberto, eu tenho que pensar qual que vai ser a variável que eu vou querer fixar. Então, por exemplo, se eu falar, olha, eu vou deixar todas as reações acontecerem, contanto que a entropia e o volume sejam constantes, a condição de equilíbrio é de menor energia interna. Então percebe que esse critério ele é extremamente inconveniente e não faz sentido na prática. Né? Como é que eu vou garantir que a entropia do meu sistema é constante e o volume do meu sistema é constante? Né? De todos os critérios que eu estou desenhando aqui, o que faz sentido na prática é o da energia livre de Gibbs. Então, se eu garantir que a temperatura e a pressão desse sistema é constante, eu vou ter que, né, desse sistema aberto é constante, eu vou ter que a condição de mínima energia livre de Gibbs é a condição de equilíbrio, tá? Eu vou mostrar rapidamente como que eu chego nessa característica, e de novo, a gente só vai usar a primeira e segunda lei, a gente não vai usar absolutamente mais nada para chegar nisso, né? Mas o importante é isso. Quando eu defino essa é a minha temperatura de interesse, essa é a minha pressão de interesse, sistema, faça o que você quiser, mas eu quero que o final seja essa temperatura e essa pressão, eu tenho que a condição de menor energia livre para aquele sistema é a condição de equilíbrio. Tá? Ou seja, quando aquele sistema vai atingir o equilíbrio, quando ele estiver em equilíbrio térmico, né? Ou seja, tudo está na mesma temperatura, em equilíbrio mecânico, tudo está na mesma pressão, né? E a energia livre de Gibbs é a menor possível. Tá? Esse termo do potencial químico a gente vai falar dele mais para frente em outra aula. Bom, vamos entender um pouco isso. Então, de novo, vou colocar um pouquinho de equação aqui, mas é só para entender a ideia geral. Se eu tenho a temperatura e a pressão constante, eu posso desenhar lá, né, da equação de G igual a H menos TS, eu tenho que o ΔG, né, a variação de energia livre por conta de uma reação, é ΔH menos T vezes ΔS. Aqui eu tirei o T do delta, porque o T é constante, né? E lá da minha definição de entalpia, né, eu tenho que ΔH é ΔU mais P ΔV.
né? Isso aqui é a definição de entalpia. Então, o ΔG é ΔU mais P ΔV menos T ΔS. Agora, minha primeira lei da termodinâmica me fala que a variação de energia interna de um sistema é calor mais trabalho. Isso é a primeira lei, conservação de energia. E se eu pensar que o menor trabalho possível que uma transformação de fase pode exercer, né, é esse que eu estou desenhado aqui, que é o que eu chamo de trabalho reversível. Então vamos pensar que o meu sistema, né, está aqui pressão e volume, e trabalho é pressão vezes volume. A forma para ele ir desse ponto, para ele chegar até esse ponto, que vai me dar o menor trabalho possível, é a pressão mudar instantaneamente e depois o volume ir mudando. Na prática, provavelmente essa transformação não vai acontecer desse caso, mas esse é o menor caso possível. Tá? Vocês já vão entender meu ponto. E, em termos do calor, o menor calor possível que o meu sistema vai poder exercer, de acordo com a segunda lei, né, vai ser T vezes ΔS. Porque lembra, a segunda lei da termodinâmica me falava que a variação de entropia vai ser sempre maior ou igual o calor sobre a temperatura. Isso era a segunda lei, a direcionalidade da reação. Então percebe? Aqui que eu estou colocando a minha segunda lei, a minha primeira lei, e com isso, substituindo isso aqui em cima, eu vou ter, né, que por causa desses maiores e menores aqui, eu vou ter que o ΔG, em uma reação quando eu fixo a temperatura e a pressão constante, vai ser sempre o trabalho menos o trabalho reversível, que é esse aqui, mais o calor menos o calor reversível, que é isso aqui. E isso sempre, sempre, sempre vai ser menor que zero, por conta desses maior menor aqui. Né? Então, ao fixar a temperatura e pressão constante, por mais que o meu sistema seja aberto, e ele é aberto, porque percebe, ele está trocando calor e trabalho com os arredores, eu tenho que o ΔG dele sempre, sempre, sempre vai ter que ser menor que zero. Quanto menor, mais estável vai ser aquele estado. Então, esquece todo o resto de otimização, esquece a segunda lei de um ponto de vista de equilíbrio. Na prática, em processo de engenharia, eu só uso G, eu não preciso usar outra função para determinar o equilíbrio. Quanto menor o G, mais estável aquele sistema. E por que que eu não uso, a gente então vai usar o G e não outra minimização, né? Então, voltando nessa tabela aqui, por que que eu vou escolher o G? Você fala assim, uai, mas a temperatura e a pressão elas vão variar durante as reações químicas, né? Principalmente a temperatura. Então, por que que eu uso, né? A temperatura vai variar, eu estou pegando uma liga e solidificando ela, eu estou jogando ela de sei lá, 2.000 graus, 1.600, 1.700 graus, para a temperatura ambiente. A temperatura está mudando. Então, por que que eu posso usar esse critério? Eu não posso usar esse critério, né? A questão é, a variável que eu estou interessada é pressão e temperatura. Não me importa o que vai acontecer com as outras. Eu só quero saber, né? Eu só quero definir o que vai acontecer com essa liga uma vez que eu fixar a pressão e temperatura. Então, como assim? O que eu estou querendo dizer? Eu vou tentar explicar por meio dessa figura. Para mim, quando eu quero saber, por exemplo, eu vou pegar essa liga e jogar ela a 2.000 graus. Não importa para mim o que vai acontecer ao longo do caminho. Eu só quero que no final ela esteja a uma temperatura de 2.000 graus, né? Não sei se foi essa temperatura que eu falei agora há pouco, temperatura de 2.000 graus e uma atmosfera. Então, assim, faz o que você quiser no caminho, mas chega nesse estado. Então, a ideia é essa, não importa o caminho que ela vai seguir. Eu quero, no final, que o que seja fixo é temperatura e pressão. Então, aqui, por exemplo, eu peguei esse aço 1020, joguei ele a 1.700 graus e 1 atm. Qual que é a fase e a composição em equilíbrio? Eu estou fixando essa temperatura, eu estou fixando essa pressão, né? Então, voltando aqui, não importa para mim o que for acontecer, mantenha essa temperatura e a pressão e eu quero saber o que vai acontecer nessa temperatura e nessa pressão. Então, quando eu falo temperatura e pressão constantes, é a constante que eu fixo, é a constante que eu determino.
700 graus para esse aço e uma atmosfera de pressão. Qual que é a condição de equilíbrio? É a condição de menor G. Se eu tivesse definindo assim, olha, eu quero 700 graus e um volume de não sei quantos metros cúbicos. Aí eu ia ter que me preocupar com a energia livre de Helmholtz, mas percebe que na prática eu não vou fixar o volume e deixar o material chegar na função, no estado de equilíbrio. Né? Em processo de engenharia, eu estou fixando a temperatura e a pressão. Então, o meu estado de equilíbrio é a menor energia livre de Gibbs. Tá? Então, de novo, tanto faz se o material expandir, contrair, se a entropia aumentar, diminuir. Não me importa, ele vai trocar calor, ele vai trocar trabalho com o ambiente, não importa. Eu só quero que esse meu sisteminha aqui aberto chegue nessa temperatura, nessa pressão, qual que é o estado de equilíbrio, tá? Então, é isso que é a minimização da energia livre de Gibbs e por isso que ela é tão importante. Então, eu dei no vídeo passado um motivo porque a energia livre de Gibbs é importante e agora eu estou dando um outro, né? Então, o meu motivo que G era importante no vídeo passado é porque se eu sei G, eu sei todo o resto. E nesse vídeo se eu conheço G, né, eu consigo definir qual que é o equilíbrio do sistema. Se eu sei o G de todas as possibilidades para esse meu material, o menor G é o equilíbrio. Como assim? Se eu tenho duas fases competindo, e aqui eu tenho uma certa temperatura, né, em função da temperatura. Essa aqui é como alfa varia com a temperatura, e essa aqui é como gama, a energia livre, né, G. Se o material está na fase gama, ele vai ter esse perfil aqui de energia livre, e se o material está na estrutura alfa, ele vai ter esse perfil em função da temperatura. Então percebe que se o meu material está nessa temperatura aqui, qual que é o estado de equilíbrio dele? Né? Se eu fixar, eu quero para essa temperatura. Percebe? A energia livre dele, quando ele está na estrutura alfa, é menor do que se ele estivesse na estrutura gama. Então, ele vai querer estar, se eu fixar essa temperatura, na fase alfa. Agora, se eu aquecer esse material nessa temperatura aqui, ele vai ter nessa temperatura essa energia livre de Gibbs, se ele estiver na fase gama, e essa energia livre de Gibbs se ele estiver na fase alfa. Então, nessa temperatura, ele vai querer estar na fase gama. Ou seja, se eu pegar o meu material e eu pensar que ele está em equilíbrio, ou seja, ele está no estado que ele mais quer estar, nessa temperatura aqui, né, ele vai estar na fase alfa, na fase alfa, na fase alfa, na fase alfa. Quando chega nessa temperatura, ele vai transformar de alfa para gama e daqui em diante ele vai estar na fase gama. Então, percebe que se eu conheço G desse material na fase alfa e G desse material na fase gama, eu sei qual que é o estado de equilíbrio dele para qualquer temperatura. Né? E aí eu posso definir aqui curvas reais. Né? Então, por exemplo, isso aqui vai ser as curvas de energia livre do ferro, né? Do ferro puro. Se eu estou em temperaturas muito baixas, percebe qual que é o estado de equilíbrio? É o de menor energia livre para aquela temperatura. Né? Então, está aqui essa curva aqui, a curva do BCC. Então, o meu material ele é BCC até uma certa temperatura, onde essa curva cruza com a do FCC. Então, aqui eu tenho ferrita, aqui eu tenho austenita. A partir dessa temperatura, eu passo a ter o ferro gama austenita, né? Mas a curva dele na fase BCC continua existindo, né? Vai estar lá em cima e esse conceito vai ser bem importante em CalFad, né? A gente vai falar bastante disso. Eu ainda tenho a energia livre existindo dessa fase, né? Só que ele não é estável nessa fase. Eventualmente, quando eu continuo o aquecimento, essa fase aqui se torna mais estável de novo. Né? Lembra, o ferro vai de alfa para gama e de gama para delta. Então, a BCC volta a estar abaixo da CFC e aí o meu material se torna ferrita delta. Né? Eventualmente, eu vou ter a curva do líquido. O líquido estava bem acima dessas outras aqui em todo esse intervalo, mas aqui vai chegar uma certa temperatura aqui, ele vai cruzar a curva do BCC, o meu material se torna líquido, e depois a mesma coisa com vapor. Então, esse aqui vai ser o ponto de fusão e esse aqui o ponto de ebulição. Né? Então, essa curva aqui, essas são as curvas do ferro para
a nossa condição normal, que é uma atmosfera de pressão. Se eu pegar esse material aqui e agora trabalhar com ele sob altas pressões, esse perfil das curvas vão mudar, né? Então tá aqui um diagrama temperatura e pressão para o ferro puro sob diferentes pressões. Então essa curva aqui, né, desenhada dessa forma, ela é verdade para uma atmosfera. Se eu variar a pressão, as curvas são diferentes. Então, um dos exercícios que vocês vão ter para entregar essa semana é como seriam as curvas de G a 10 e 20 atm de pressão para esse aço aqui, né, para o ferro puro, desculpa. Então vocês têm que desenhar isso. Né? Então, só para terminar essa aula, né, então de novo, essa aí é a curva para 1 atm. Por que a gente se importa com a pressão? Né? Por que a pressão vai ser importante? Eu posso pensar em condições de alta pressão, por exemplo, um material trabalhando num reator, né, que vai estar sob altas pressões, ou em algum vaso de pressão, alguma coisa assim. Ou eu posso pensar também em materiais que sofrem transformação de fase induzida por tensão, cerâmicas piezoelétricas, ligas metálicas com memória de forma, descrições precisas de variação de estrutura com pressão para esses materiais são muito importantes.